Olá a todos os irmãos, principalmente ao irmão Idivan, que está participando aí desse estudo, né, sobre o milênio. E eu quero dizer que estou feliz demais com a participação de vocês. Eu quero me dirigir nesse momento ao irmão Idivan para responder aqui as suas perguntas, irmão. Eu tenho o maior prazer em responder a sua pergunta, né? Mas eu quero que o irmão acompanhe os textos bíblicos também. Você pode anotar e depois você vai conferir, né? O irmão fez a pergunta: o que vai acontecer depois desse encontro, ali de Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, né? O que é que vai acontecer depois desse encontro? Então, irmãos, na realidade, Cristo, quando ele vier à Terra, ele vem para reinar. Ele vai então enviar seus anjos, que vai recolher os seus escolhidos, diz a Bíblia, dos quatro ventos, né? Da terra, do céu. Ele vai escolher ali, mandar os anjos pegar os seus escolhidos. E haverá agora esse encontro ali nos ares. Então, depois desse encontro, é lógico que eles vão ter que ir para um lugar. E que lugar é esse, né? Que é justamente a pergunta do irmão. O que é que vai acontecer depois desse encontro? Então, segundo a Bíblia, todos os salvos, os ressuscitados, que forem ao encontro do nosso Salvador nos ares, eles irão agora, segundo Apocalipse 20, reinar com o Messias, reinar com Cristo, né? Eles vão reinar agora o milênio com Jesus. E onde é esse reino? Então a pergunta que a gente vai entender, que é a resposta da pergunta, é onde vai ser o reino do Messias, onde é que ele vai reinar. E todos os salvos agora eles ressuscitam, os mortos em Cristo ressuscitam, os outros salvos agora vão ao encontro do Senhor nos ares, ali os anjos vêm receber os seus escolhidos, vão se encontrar com o Senhor nos ares, e agora ele vai reinar. A Bíblia diz que vai começar o milênio, ele vai começar a reinar. Onde será o seu reino? O que a Bíblia diz sobre isso, não é? Então vamos ler aqui rapidamente Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. A gente vai entender para onde eles vão depois desse encontro. Lucas capítulo 1, versículo 31. 31 em diante, diz assim, ó. Qual foi a promessa que o anjo que veio anunciar a Maria, o anjo Gabriel, transmitiu a Maria, né? Qual foi a promessa que Deus transmitiu a Maria através de seu anjo, do anjo Gabriel? Diz aqui, ó. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi seu pai, e ele reinará sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Amém? Então aqui, ó, nas palavras do anjo, foi prometido a Maria que aquele filho que ela teria iria receber o trono de seu pai Davi. E eu pergunto, onde é o trono de Davi? O trono de Davi é em Jerusalém, na cidade de Jerusalém, é lá em Israel. E diz aqui mais, para complementar a resposta, que o anjo diz assim: ele reinará sobre a casa de Jacó. Quem é a casa de Jacó aqui falando? É o povo de Israel. Os descendentes de Jacó são os filhos de Israel. E ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. Então, quando Cristo vier para reinar, é lá no trono de Davi que ele vai sentar e vai reinar. É sobre a casa de Jacó que ele irá reinar. E todos os salvos irão reinar com ele. Por isso que em Apocalipse 20 foi visto tronos, e ali foi dada autoridade para ele julgar, ou seja, para eles governar, é julgar no sentido de governar. Então, é para lá que eles vão, irmão Edivan, quando o mestre voltar e recolher de toda a terra os seus salvos, né? Vamos mais a uma resposta. A Mateus 25. Olha, Mateus 25, o versículo 31, Mateus 25, eu até coloquei ali no Facebook, Mateus 25, 31, diz aqui, ó:
quando o Filho do Homem vier na sua majestade, vamos anotar bem as palavras aqui, ó. O próprio Messias está falando aqui. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Que trono é esse que ele está falando? Olha, tem algumas fotos, alguns desenhos que mostram que ele vem sentado num trono. Não é? Ele vem sentado ali num trono e tal. Mas não é isso que a Bíblia diz. Quando o Filho do Homem vier na sua glória e todos os anjos com ele, então se assentará. Ou seja, está no futuro. Quando ele vier, então se assentará no trono da sua glória. É justamente para cumprir o que foi dito pelo anjo a Maria. Ele se assentará no trono de Davi, seu pai. Esse é o trono da glória que ele irá sentar. Então Cristo ele vai reinar ali no trono de Davi, sobre a casa de Jacó, e esse é o trono de sua glória. É o reino que foi prometido a ele, né? Então diz aqui, ó, e então se assentará no trono de sua glória. O versículo 32, e todas as nações serão reunidas na sua presença. Então, como o irmão já colocou ali um comentário, é aqui na terra. Por quê? Porque todas as nações serão reunidas em sua presença. Onde? Quando ele estiver em seu trono. E onde é o seu trono? O seu trono é o trono de Davi, seu pai, ou seja, lá em Jerusalém. A Bíblia diz, o anjo diz que ele reinará sobre a casa de Jacó, ou seja, sobre os filhos de Israel, não é? E todos os salvos também. Então, versículo 32, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. Olha aí, meus amados irmãos. Então não é tão difícil entender esse assunto. Na realidade, porque a mentira, o erro doutrinário já vinha há tanto tempo, que quando a verdade chega, as pessoas sentem dificuldades em aceitar. Muitas pessoas, eles até se levantam contra sem nem ter assistido, sem nem ter orado a Deus para buscar mais entendimento, para saber se aquilo é verdade. Quero mostrar outro texto também para os irmãos. Lucas capítulo 32, o livro de Lucas 32. Lucas 32. Aqui, ó, o mestre faz a promessa a seus apóstolos, né, os discípulos, todos os seguidores dele. Lucas 32, perdão, irmãos, 22. Lucas 22, o verso 29. Vejamos o que diz aqui. Versículo 29. Assim como meu pai me confiou um reino, a promessa de Deus que ele iria reinar sobre o trono de Davi, o pai dele, assim como meu pai me confiou um reino, eu vou-lo confio. Olha, o mestre está dizendo que vai confiar também esse reino aos seus apóstolos, seus discípulos. Eu também vou-lo confio, para que comais e bebais na minha mesa, no meu reino, e vos assentareis em tronos, para julgar as 12 tribos de Israel, para governar, julgar no sentido de governar as 12 tribos de Israel. Então, onde será o reino de Deus, o reino do Messias aqui, o milênio? Será aqui na terra. Ele diz, assim como o Pai me confiou um reino, me confiou um reino, eu vos confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel, ou seja, para governar os filhos de Israel. Então, meus amados irmãos, é para se cumprir as palavras do anjo, que diz assim, e o Deus do céu lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele será rei sobre a casa de Jacó. Estou mostrando que é aqui na terra, lá em Jerusalém. Então, quando todos os salvos, eles e os ressuscitados, eles se encontrarem com o Senhor nos ares, eles irão reinar com o Messias. E onde é o reino? É lá em Jerusalém. Isso você pode confirmar quando você lê, que nem eu citei também no estudo, Malaquias capítulo 14, 16, e também lá em Isaías capítulo 2, Abacuque capítulo 5, respondendo a outra pergunta, que diz assim, qual o significado das moradas que Jesus disse que foi preparar no céu?
esse assunto também não é difícil de se responder. Por quê, irmãos? Porque nós sabemos que o Mestre foi para o céu, e a Bíblia é clara em dizer que lá existe uma cidade chamada a Nova Jerusalém. É assim que ela é chamada, Nova Jerusalém. Essa cidade é prometida a todos os salvos. E a Bíblia diz que essa cidade, após o milênio, ela irá descer. Então, quando Cristo diz que foi preparar as moradas, ele não está dizendo que foi preparar as moradas para nós ir morar no céu com ele. Não, ele foi preparar as moradas, ele disse. E quando ele preparar, ele voltaria. Mas essas moradas que ele foi preparar, elas são reais, elas existem sim, que é a Nova Jerusalém, a cidade santa que está lá no céu, mas que depois do milênio ela descerá, como a gente já viu no estudo, Apocalipse 21. Mas eu quero deixar aqui para vocês a esperança do apóstolo Paulo em relação a essas moradas. Essas moradas, que é a cidade santa, como é que Paulo cria? Paulo cria que Jesus foi preparar essa morada lá no céu e que ele ia morar no céu, lá na cidade santa. Vamos, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13, versículo 14. Olhe bem como Paulo se refere a essas moradas. Ele diz assim: na verdade, não temos aqui cidade permanente. Nossa cidade, a cidade que nós moramos aqui, não é permanente. Nós não vamos ficar morando nelas para sempre, não. Por quê? Mas buscamos a que há de vir. Olha, irmãos, Paulo diz, na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Ou seja, a esperança de Paulo era um dia morar nessa cidade que há de vir. Ou seja, que virá. Assim como foi prometido lá em Apocalipse, que essa cidade é a cidade celestial, porque foi feita no céu. É uma cidade feita não por mãos de homens, mas pelas mãos do próprio Deus, o Eterno. E essa cidade há de vir como foi prometido. Então é essas moradas que Cristo se refere lá em Mateus, em João capítulo 14. Mas no capítulo 14, em nenhum momento, ele diz que nós vamos morar nessa cidade lá no céu. Em nenhum momento a Bíblia diz isso, mas diz que ela há de vir e aí nós moraremos nela sim. Para concluir esse pensamento, eu quero ler aqui com vocês João capítulo 14, o versículo 28. Você, irmão Edivan, tem aí uma Bíblia na linguagem de hoje, né? Nova tradução da linguagem de hoje. Vamos ler aqui esse versículo, como está escrito nessa Bíblia. João 14, 28. Diz aqui, ó. Vocês ouviram o que eu disse, eu vou, mas voltarei para ficar com vocês. Se vocês me amassem, ficareis alegres, sabendo que eu vou para o Pai, pois o Pai é mais poderoso do que eu. Então aqui no começo do versículo, João 14, verso 28, vocês ouviram o que eu disse, eu vou, mas voltarei para ficar com vocês. Então quando o mestre voltar, agora na sua vinda, então ele vem para ficar. Ele não vem, pega os salvos e volta lá para o céu, para passar o milênio no céu, não. Não é isso que a Bíblia diz. A promessa é que ele reinará no trono de Davi, o seu pai, sobre os filhos de Israel, né? E os salvos irão reinar com ele durante 1000 anos. Aqui diz, vocês ouviram o que eu disse, eu vou, mas voltarei para ficar com vocês. Então quando ele voltar, ele volta para ficar, porque ele vai reinar durante todo o milênio. Eu espero que vocês possam ter compreendido, né? Então vamos lá, vamos continuar os nossos estudos. Que Deus abençoe a todos. Amém, um abraço, irmão Edivan. Amém.